Então, bem-vindo, Douglas. O Douglas é CEO, então, aqui do Cenex. Estamos aqui para a gente fazer um bate-bola aí e conhecer um pouquinho mais, começar a conhecer, além de conhecer um pouquinho mais sobre o Cenex, também conhecer. E o Douglas vai falar sobre a experiência dele, né, numa recente incursão aí no MIT, com um grupo de empresários. Acho que é sempre importante aqui para os alunos que nos assistem também compartilhar dessa experiência, ver o que está rolando por lá. E também motivar, né, Douglas, para quem quiser participar da próxima missão, que a gente sabe que é uma das missões aí também do Senex, prover essa oportunidade de incursão em missões internacionais, não só no MIT, mas em outras também. Acho que é importante aí para quem quer aproveitar, ver a oportunidade, entendendo um pouquinho mais o que a gente pode aprender com essas missões. Então, Douglas, bem-vindo aqui na Startup Academy. Tenho certeza que vai ser, né, um momento memorável aí para a gente aprender um pouquinho mais do que os americanos estão fazendo, o que vocês viram para o mercado de startups, o que as empresas estão apontando aí como futuro, que a gente sabe que o MIT é sempre uma referência para nós. Então, grata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tudo contigo. Boa, obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Em nome do Startup Academy, eu agradeço todo o teu time também, que foi super solícito desde o começo aqui, então foi bem bacana mesmo. Obrigado por abrir o espaço. Bom, prazer, pessoal, estar falando com todos e todas vocês. Como a Ju me apresentou, estou como atual CEO do Senex, um centro de excelência e desenvolvimento de liderança, fundado há quase 40 anos atrás no Rio Grande do Sul, que agora a gente está com essa missão de expandir não só nacionalmente, mas também globalmente. Então, eu vou contar aqui um pouquinho nesses minutos que nós temos juntos sobre essa experiência que a gente teve nos últimas semanas, mas mais do que como foi a experiência, assim, acho que dividir alguns insights que nós acreditamos que sejam bastante valiosos para empreendedores, empreendedoras, gestores de negócio, pessoas que de alguma forma ou de outra estão envolvidas no ecossistema de inovação, tá? Então, hoje o Senex faz parte, assim como a Startup Academy, do ecossistema Astos, no qual nós temos a alegria aí de compartilhar, né, a missão de desenvolver iniciativas que tornam, por meio da educação, né, um ambiente, vidas e modelos econômicos mais prósperos para todos. Como eu disse lá atrás, né, o Senex aqui, formado há quase 40 anos atrás pelas principais indústrias do Rio Grande do Sul, já fizemos aí mais de 500 programas, mais de 200 empresas já participaram das nossas iniciativas, passaram por aqui mais de 10 mil lideranças também. Então a gente tem bastante orgulho dessa trajetória e se orgulhando dessa trajetória que a gente olha para frente com muito entusiasmo, assim, né, nas coisas que a gente acredita e vê. A gente fala aqui no Senex que todo desafio de negócio é um desafio de gente e a gente percebe, não só a gente que fala, mas existem dados que reforçam essa nossa tese de que ao passo que a gente deixa de desenvolver as pessoas com as habilidades e competências adequadas para aquele momento de mundo, a gente não está só perdendo uma oportunidade de desenvolver profissionais, de construir carreiras mais relevantes, mas, sobretudo, também a gente está perdendo produtividade, a gente está perdendo eficiência em nossas empresas. E é justamente esse problema de negócio que a gente quer atacar, assim, né? Olhar para as empresas brasileiras e alavancar a produtividade das empresas brasileiras por meio de desenvolvimento de liderança, por meio de desenvolvimento de pessoas, né? Então, a gente percebe que entre a definição da estratégia e a boa operação, a grande lacuna aqui não é a tecnologia, né, mas sim as pessoas. E a gente percebeu muito isso nessa missão que eu vou dividir um pouquinho com vocês. E por que que a gente foi fazer essa missão, né, pessoal? Acho que é um ponto importante aqui hoje. O Senex está conectado a algumas das principais universidades do mundo para fazer essa ponte entre visão global e ação local, né? Que a gente brinca, que a gente usa o termo que a gente cunhou aqui, o glocal, né? Então a gente sempre tem as referências globais, mas ter essa visão de atuação local, entender as diferentes segmentações dessa forma, conseguir gerar valor. Então hoje o Senex possui as licenças da Harvard Business Publishing Education no Brasil, MIT Sloan Management Review aqui no Brasil, e também agora em abril a gente lança um novo portal sobre China com a Universidade Cheung Kong Graduate School of Business aqui no Brasil também, depois uma perspectiva de expansão da América Latina. Bom, começando aqui, pessoal, então, o que que a gente fez, né? A gente reuniu um grupo de quase 20 executivos, executivas, foram 19, para ser mais preciso, há 2 semanas atrás, para uma incursão e visitas no MIT e em Harvard, lá em Boston. Essa missão tinha como objetivo a gente aprender um pouco com os professores e professores de lá acerca de diferentes temas, e, sobretudo, também criar, né, essa comunidade de trocas e networking bastante relevante para essas pessoas.
Acontece que desses objetivos, muito mais coisa, assim, acho que foi entregue, digamos assim, né? A primeira delas começou logo na nossa primeira agenda, assim, que foi, a gente chegou na segunda-feira de manhã e a gente fez um tour pelo MIT. E passando nas salas, imagina você numa universidade, imagina a tua universidade que você se formou, tá, ou vai se formar em algum momento. E você está passando pela sala dos professores e quando vê, você olha para o lado assim, na parede do lado de uma sala de professores, tá essa plaquinha aqui, né, dando parabéns aos professores daquela sala por terem ganhado o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, assim, né? Esses professores no MIT, né, é o Daron Acemoglu e o Simon Johnson. E o que isso chamou a atenção? Por que disso? Primeiro, a questão de simplicidade, meio que fazia parte do dia a dia dessas pessoas, essa consistência e essa busca por resolver um problema maior. Então, você ganhar o prêmio Nobel, né? Pô, acho que não tem uma alegria maior para as pessoas, pesquisadores que, enfim, que investiram quase que a grande parte da sua vida, né? Buscando isso. E o feito que acho que isso aqui nos traz são alguns dados interessantes. Primeiro, essa galera ganhou o Prêmio Nobel em 2024, mas a pesquisa que eles construíram e que foi efeito de premiação agora no ano passado foi uma pesquisa dos anos 2000, se não me engano, eles publicaram em 2001. Ou seja, pessoal, 24, 25 anos separaram a publicação do estudo com o reconhecimento. Imagino, talvez tenham pessoas aqui que estão assistindo que nem 24 anos ou 25 anos tenham ainda, né? Então foram 20 anos, 24 anos, 25 anos que separaram a publicação e o reconhecimento. O que isso aqui nos traz, né? Acho que de lição pela perspectiva de empreendedores e empreendedoras. Pô, tem que ter muita consistência, né? Tem que ter muita resiliência e tem que acreditar muito naquele problema grande que foi feito. Talvez as ações que a gente executa hoje, elas não vão dar reflexo amanhã, nem mesmo semana que vem, assim, mas vai surtir algum efeito se tem um problema grande sendo resolvido. Segundo insight que a gente tirou desse fato simples ali, daquela plaquinha de premiação na sala dos professores, foi que o extraordinário, né, ou seja, a grande questão de você ganhar o prêmio Nobel, não, pô, foi 20 anos depois. Mas imagina o tanto que essa turma não se dedicou dia e noite, estudou, fez, refez, naquela salinha super simples para a coisa acontecer. Então, o segundo insight que me tirou nesse evento foi o extraordinário acontece de fato no ordinário do dia a dia. A consistência, a disciplina para fazer aquilo acontecer é muito importante e muitas das vezes subestimado, assim, né? E fora de palco, né? Fora de cena. Então, acho que isso aqui é uma coisa importante para quem está se aventurando nessa trajetória. E por fim, a questão da gente conseguir encontrar problemas que são realmente relevantes, problemas que mexem o ponteiro, que tenham dores, que são significativas para um ecossistema, assim, né? Então, imagina se fosse uma pesquisa qualquer, né, sem nenhum apreço e nenhum valor, assim, dificilmente teria esse reconhecimento, seja em 25, 50, 100 anos, assim. Mas não, as pessoas escolheram estudar, parar para tentar resolver um problema relevante e desenvolveram suas teses, desenvolveram seus projetos em cima disso, e ao longo do tempo isso foi ganhando forma, isso foi ganhando repercussão até então esse reconhecimento, tá? Então acho que ah, viagens como essas nos trazem alguns insights e acho que esse fato, né, esse evento teoricamente simples pode nos ensinar muita coisa sobre a jornada empreendedora de certa forma, né? E aqui eu trago uma reflexão que eu deixo aqui para vocês pensarem ao longo desse processo. Qual que é a relevância do problema que estamos tentando resolver? Seja na sua startup, seja na tua vida, seja no teu projeto, será que é realmente relevante o problema que a gente está querendo resolver? E como que a gente pode tentar caracterizar, né, a relevância desse problema? Eu trouxe 4 características, mas acho que elas não são 100%. A gente não acaba com todas as características aqui, mas acho que são 4 pontos que a gente pode pensar, né? Primeiro, se o problema ele tem um impacto social significativo, ou seja, quantas pessoas a gente vai conseguir mudar, vai conseguir ajudar, ou vai conseguir, enfim, levar do ponto A para o ponto B com esse problema que a gente está tentando resolver. Dois, o quão urgente, o quão grave é isso, assim, né? Que faz essa catapulta, essa alavanca de mudança, assim. Será que esse problema que a gente está escolhendo, ele possui essa característica? Três, é um problema que tem viabilidade de implementação, né? A solução que a gente está desenhando, porque senão, desculpa, assim, gente, estamos perdendo tempo teu e quem de todas as pessoas envolvidas. Então, vamos ser pé no chão
e tentar realmente entender se existe viabilidade ou não de implementação. E, por fim, persistência. Será que já tentaram resolver esse problema de formas diferentes anteriormente? Se sim, como? Se não, por que que deu errado? Para a gente conseguir tentar entender o quão relevante esse problema. Tá? Então, acho que a primeira reflexão aqui nessa divisão que eu queria fazer com vocês é qual é a relevância do problema. Se a gente conseguir encontrar e parametrizar e entender se nosso problema realmente mexe o ponteiro, seja na empresa onde a gente está tentando resolver, seja na sociedade onde a gente está tentando resolver, cara, aqui a gente já tem um pontapé inicial bem interessante. Só depois, pessoal, dessas respostas, faz sentido a gente falar de tendências e lideranças, tá? Porque a gente chegou no MIT Harvard muito com essa visão, pô, vamos tentar entender quais são as tendências aqui, principalmente inteligência artificial e por aí, sobre liderança. Cara, a gente percebeu que se a gente não conseguir identificar antes qual é o problema relevante, o que a gente quer realmente buscar, de nada importa se você ser um bom líder ou uma boa líder, de nada importa você saber muitas das tendências, vai ser um conhecimento não muito aplicável, assim. Porque a gente entendeu que tendências e lideranças são meio e não fim. O fim é o teu problema, o fim é aquela dor que você está buscando resolver no teu projeto, na tua iniciativa. Entendendo isso, superando essa etapa, aí sim, acho que faz sentido a gente passar adiante aí para falar sobre tendências, e liderança. Eu trouxe esse frame aqui só para ilustrar, acho que todos e todas vocês já, em algum momento ou outro, já viram, né, essa escadinha de revolução industrial, de como as coisas mudaram e tudo mais, mas acho que aqui tem um destaque nesse desenho que eu queria reforçar, que é o fato, ao passo que as coisas vão evoluindo, as habilidades necessárias para se navegar bem dentro daquele contexto também muda, assim. Isso a gente estuda muito no Senex, né? Então, pô, não adianta eu falar sobre ficar focado, né, somente agora, nesse momento, em questões só de adaptabilidade, digital skills, transferabilidade. Pô, isso sim é importante. Mas aqui agora a gente começa a ter uma fronteira de conhecimento com o advento de algumas tendências, inteligência artificial, por exemplo, que requer a nossa capacidade de, por exemplo, se aliar junto com agentes de AI, né? Então, aquela parte de digital skills não é que não deixe de ser importante, ela continua sendo importante, mas tem uma camada mais específica aqui, né? Então, o que eu quero tentar trazer agora, né, fazendo essa conexão para tendências e lideranças, pessoal, é que estamos vivendo uma transição entre indústria 4.0 e 5.0, onde o 5.0 é muito alavancado entre aliança, máquina e homem por meio de inteligência artificial, mas, sobretudo, a gente precisa entender o nosso papel enquanto seres humanos nesse processo todo, olhando ali principalmente da gente AI como questões, enfim, parceiras, né, digamos assim. E por que que eu estou trazendo isso e não estou aprofundando tanto em AI aqui, pessoal? Porque nos últimos tempos a gente, em toda conversa que a gente tem, AI está presente, né? Sei lá, se a gente abrir o micro-ondas da nossa casa, vai sair um agente AI de dentro do micro-ondas, da geladeira, qualquer coisa do tipo, assim, né? Então tá de fato em todo lugar. E tem uma razão para estar em todo lugar, assim, porque realmente é algo revolucionário. Contudo, a gente precisa entender que nem todas as empresas estão no estágio super desenvolvido sobre isso, assim, né? Esse slide aqui ele mostra um estudo realizado pelo MIT, é uma sessão que a gente viu no MIT, onde eles dividem as empresas em quatro estágios de maturidade. Estágio um, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Do estágio um ao estágio 3, o foco de implementação ele não está em desenvolver novos modelos de negócio, desenvolver novas fontes de receita, novos produtos. Não. O foco desse estágio um ao estágio 3 está em, primeiro, educar e explorar as pessoas acerca de inteligência artificial, construir aplicações de uso simples de inteligência e tentar otimizar processos e iniciativas dentro de casa com o uso de inteligência artificial. Então, percebam que do estágio um ao estágio 3 não tem nada de muito mirabolante acontecendo. Não que não seja complexo fazer isso, mas a gente não está falando de novos modelos de negócio, a gente não está falando de novas fontes de receita para isso, a gente está falando de fazer ter dentro de casa mais e melhor. Do estágio um ao estágio 3 a gente tem 97% da amostra dessa pesquisa, ou seja, desculpa, 93%, apenas 7% das empresas estão nas empresas que eles chamam de Becoming AI Future Ready, ou seja, empresas que já estão desenvolvendo novas fontes de receita a partir de inteligência artificial. O que eu quero dizer com esse slide, com esse dado, pessoal? Que 93% das empresas estão ainda no estágio de desenvolver, de olhar para processos e buscar eficiência, buscar eficácia nos seus processos, e não estão falando nesse primeiro momento ainda de desenvolver novas linhas de receita com AI,
Cara, vamos acalmar, abaixar a bola, entender que sim, isso é importante, a gente precisa se movimentar, mas a gente precisa se movimentar de maneira disciplinada, cadenciada, porque faz parte desse processo. E olha que loucura, gente. Empresas que, deixa eu ver até aqui, ó, empresas que estão entre o nível um e o nível 3 já conseguem fazer um crescimento da sua fonte de receita, né? Comparado à sua média do setor, mais de 17%, e mais 10% de lucro. Ou seja, sem fazer novas fontes de receita, sem fazer coisas mirabolantes, só fazendo o que está dentro de casa com o AI, a gente já consegue ter um crescimento mais de 17%, lucro maior que 10% dos nossos pares de mercado. E sem novos serviços ou negócio, apenas redefinindo, né, modelos operacionais, buscando formas mais eficazes de gerar valor. Então, pessoal, para ilustrar esse ponto aqui, né, a gente começou falando sobre a relevância do problema, a gente encontrar qual é o nosso problema, para só depois a gente falar de tecnologias, tendências e como líderes atuam nisso, tá? Esse aqui é o segundo estágio da nossa conversa. Então, entender que as coisas estão mudando, a gente precisa se movimentar, mas a gente precisa se movimentar com clareza do propósito, com clareza de onde a gente quer chegar. Porque sim, se a gente ficar parado, aí deu ruim. Mas se a gente conseguir movimentar de maneira organizada, a gente já consegue grandes resultados muito interessantes. E aí a gente se pergunta assim, né? Que a gente precisa fazer para começar a se movimentar nesse sentido? E a gente teve uma outra sessão muito legal, então eu tô misturando aqui várias sessões que a gente teve para organizar os aprendizados. A gente teve uma sessão muito bacana com o Karim Lakhani. O Karim Lakhani é hoje um dos principais professores da Harvard Business School, quando o tema é de inteligência artificial, tá? Ele dividiu com a gente 3 perguntas que qualquer organização, qualquer startup, qualquer enfim, empresa que quer avançar, né, que quer ganhar maturidade em AI precisa fazer. A primeira delas é quais os aspectos das necessidades dos clientes podem ser resolvidos diretamente por inteligência artificial? De novo, vamos fazer um zoom in aqui, né, gente? Quais aspectos das necessidades dos clientes podem ser resolvidos diretamente por AI? Não foi, pô, qual é o processo, não, qual é a dor? Qual é a dor que precisa ser resolvida e que pode ser resolvida por meio de AI? Tá? Acho que essa aqui é uma segunda pergunta que se conecta, de novo, com a questão do problema relevante lá no início. Dois, que a gente é realmente bom, e onde precisamos mais evoluir para aumentar a competitividade com AI. Ou seja, a gente não precisa colocar em AI tudo, né? A gente tem as nossas competências, aquilo que realmente nos diferencia e deve ser catapultado, mas tem coisas do dia a dia que a gente pode evoluir e aumentar a competitividade frente à AI. E por fim, terceiro ponto, quais são as novas oportunidades de gerar valor com AI e como podemos capturá-las. Então, antes a gente conseguir fazer um desdobramento entre sair aplicando AI em tudo e tudo mais. Acho que aqui é importante a gente voltar no básico, entender qual que é a necessidade do cliente, quais são as nossas competências chaves e entendendo quais são as necessidades e competências chaves, AI é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir articular todo esse processo aqui. Então, esse é uma questão que acho que é super importante. E aqui eu trago 4 coisas que, enquanto líderes, a gente precisa adotar, tá? E a gente precisa fazer. Primeiro faça da IA um hábito diário nas suas tarefas do cotidiano. Então, se você ainda não começou a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, seja para tarefas básicas da tua casa, do teu trabalho, só comece, tá? Comece a tentar entender como que essa ferramenta pode ser sua aliada, no dia a dia, como pessoa física mesmo, para depois a gente escalar isso para as organizações. Segundo, selecione um problema de negócio para começar. Então, de novo, ao invés da gente tentar olhar de maneira transversal para o nosso modelo de negócio, como ser mais inteligente por meio de AI, qual que é uma área, um departamento, um processo, uma iniciativa da sua empresa que vale a pena a gente tentar pilotar alguns casos de uso ali. Comece por ali. Terceiro, priorize segurança com AI e governança de dados. Acho que aqui é um ponto super relevante, porque ao passo que as coisas evoluem, esse tema ganha uma proporção muito significativa em várias mesas, em várias agendas, assim, né? Então, já comecem pensando na sua infra de dados e como que isso aqui vai ser gerenciado em termos de governança. E, por fim, e última sugestão, né, que não sou eu, mas sim o próprio Karim que dividiu com a gente, que é defina uma meta que só pode ser cumprida com AI. Ou seja, um exemplo básico aqui, vai. Vamos falar que a gente está junto no squad construindo uma campanha de marketing, tá? Para essa campanha de marketing, a gente precisa desenvolver todo um fluxo inbound.
para essa campanha. E dentro desse fluxo inbound tem ali vários touch points com o nosso potencial cliente. Touch points via e-mail, via WhatsApp, principalmente vai sobre essas duas ferramentas. Então a gente está falando aqui de X, 10 touch points. Então a minha sugestão é, pô, imagina uma pessoa do time de marketing ter que parar para fazer as 10 possibilidades de touch points, as 10 copies, as 10 interações com os clientes. Quanto tempo isso demoraria? Essa pessoa consegue fazer. Talvez o quê? Levaria 5 dias, uma semana, talvez, algo um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do nível de senioridade da pessoa. Isso aqui dá para fazer talvez em 2 horas, 3 horas, algo do tipo. Então, é esse tipo de meta que só pode ser cumprido com AI, assim, né? O que que hoje a gente faz em 2, 3, 4, 5, uma semana, e que se a gente conseguir aplicar AI com qualidade, obviamente, a gente consegue aumentar essa eficiência. No primeiro momento, líderes que estão me ouvindo, a tua equipe vai achar que a gente é maluco, assim, né? Então, um prazo que as pessoas vão te pedir, sei lá, 5 dias. Não, cara, não dá 5 dias, precisa ser no final da tarde de hoje. Mas isso é um processo didático importante, que precisa ser provocado, assim, né, para que a gente consiga ajudar não só o nosso time, né, mas a gente também a entender que a escala de produtividade, a escala de velocidade que as coisas estão acontecendo, definitivamente mudaram. E isso a gente precisa entender que realmente mudaram, assim. Então, se a gente quer trazer uma venture bastante competitiva para o mercado, a gente precisa se adequar a essa nova velocidade de mercado. Bom, e na frente aqui, então, falamos dos problemas, de problema relevante, falamos sobre tendências, principalmente inteligência artificial, e agora um terceiro e último elemento, assim, para fechar um tripé que a gente gosta bastante, é o conceito de liderança, assim. Então, essa aqui é uma fotinha da sessão que a gente teve lá na Kennedy School, sobre um tema, sobre um conceito, né, de liderança adaptativa, que é um modelo que é bastante ensinado na Harvard, não só na Kennedy School, mas na Business School também, por aí vai. E o que que é esse conceito, né, de liderança adaptativa? Basicamente, se a gente for perguntar para todas as pessoas que estão assistindo aqui, cada uma delas trarão seu conceito, né, a sua definição de liderança. E muito provavelmente todas elas estarão corretas. A grande questão é que quando a gente fala de liderança, existem várias óticas, diferentes perspectivas e que está tudo certo. Aqui eu acho que é importante a gente só fazer esse preâmbulo para a gente tentar entender o que é a definição de liderança adaptativa, né? Na visão dos autores de Harvard, que é a capacidade de mobilizar as pessoas, seja em uma comunidade, numa empresa, enfim, qualquer numa instituição, para que elas consigam progredir mesmo diante de desafios que mudam toda hora. A ideia-chave da liderança adaptativa, portanto, pessoal, não está vinculada a status, poder, autoridade ou posição, como a gente ainda pensa, assim, não? Então, quando a gente olha na liderança por meio dessa perspectiva de liderança adaptativa, a gente está considerando alguns fatores, três principalmente. Primeiro, que o contexto muda e que desafios mudam toda hora. E líderes aqui vão entender isso, né? Dois, que liderança não está ligado à hierarquia, poder, autoridade ou posição, tá? E três, que tudo isso está relacionado a conseguir mobilizar pessoas para atingir um objetivo comum. Então, esses três pilares, digamos assim, é como a gente define ou interpreta liderança adaptativa. E dado que o conceito de liderança adaptativa está ancorado numa premissa de que tudo está mudando a toda hora, existem vários desafios com essas mudanças que acontecem no dia a dia. E nesse conceito traz sobre a segmentação entre os diferentes tipos de desafios que nos aparecem, né? Primeiro, os desafios técnicos e os outros desafios adaptativos. O que são os desafios técnicos? Os desafios técnicos são problemas que são conhecidos, que são fáceis de resolver, já tem meio que uma receita de bolo pré-definida ali. A solução é conhecida, os locos da responsabilidade geralmente está ancorado na pessoa mais técnica da coisa, e os obstáculos são normalmente limitados, seja em tempo de recurso, tempo e dinheiro. Então, são os desafios mais conhecidos, digamos assim. Já os desafios adaptativos, que são o que muitas das vezes a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia, é que o problema muitas vezes é desconhecido ou difícil de identificar. Então, está ligado a padrões mais profundos e requer um tempo para parar, estudar, tentar analisar, conseguir levantar hipóteses e por aí vai. Consequentemente, a solução também é desconhecida, né?
o que também requer aprendizagem e humildade, sobretudo, para conseguir ouvir vozes diferentes ali. A responsabilidade é das pessoas afetadas pelo desafio, ou seja, todo mundo interessado. Então, mesmo eu discordando da Ju sobre determinado tema, é a nossa responsabilidade de ouvir um outro e tentar conseguir construir uma solução. E os obstáculos aqui, eles são menos tangíveis, assim, né? Por mais que a gente já entenda que o caminho é A, talvez a maneira da Ju acreditar no caminho A, falar do caminho A, é diferente da minha proposição. E muitas das vezes isso não é colocado em jogo, assim, né? E quando a gente percebe os desafios de mundo hoje, né, pessoal, de um nível mais macro até um nível mais micro, a gente percebe que muitos dos desafios que a gente convive hoje em dia estão nas lideranças adaptativas, né? Então, vamos lá, resolver guerra, Ucrânia e Rússia. Pô, desculpa, assim, mas não é um desafio técnico, assim, se apontar o dedo para um, falar, é culpa de tal pessoa. Pode até ser, sim, né, mas você tem outros argumentos na mesa. A solução para isso, alguém sabe? Pô, é muito difícil, né? Então, desde esses níveis que a gente está falando, até mesmo dentro das nossas organizações. Então, vamos lá. Pô, se a sua organização ela não está vendendo o que deveria vender, não está alcançando a tua performance de venda. Pô, se você juntar todo mundo numa sala da tua equipe comercial, vão trazer várias possibilidades diferentes, né, daquele erro. E muito provavelmente, os problemas ou o problema central está na intersecção das falas dessas pessoas, né? Consequentemente, a solução também ela não vai ser uma única bala de prata. O que requer, então, dessa liderança, nesse exemplo que eu estou dando, a capacidade de reunir, ouvir de maneira respeitosa, né, e, de certa forma, tentar convergir para soluções que resolvam esse nosso problema. E como que a gente desenvolve essa capacidade de liderança adaptativa no dia a dia, pessoal? Tem três perguntas que são importantes. Primeiro, a gente precisa manter a curiosidade e procurar as perspectivas. Por exemplo, nesse caso, que um desafio comercial será que eu sei de tudo? Será que só os dados do funil aqui, que eu estou olhando na tela, me dão a resposta? Pô, talvez tenha um pedaço da informação ali, mas talvez tenha um pedaço de informação numa conversa com o cliente, na conversa com o teu vendedor, na reunião com o teu vendedor que você vai participar. Como é que essas pessoas se preocupam profundamente com o problema? Quais são os valores que fazem com que as pessoas se posicionem daquela forma? A quem essas pessoas realmente são leais? Então, aqui tem um entendimento mais profundo do outro lado da pessoa, né? Segundo ponto, o passo seguinte, né, é compreender as perspectivas e aprender mais sobre o desafio que essa pessoa tá enfrentando, né? Então, perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos em situações desafiadoras de liderança adaptativa. Primeiro, com quem que a gente precisa se relacionar para compreender o que está em causa, assim, um problema mais profundo? Será que é só aquele grupo? Será que eu não preciso conversar com o cliente, ou com o fornecedor, ou com outras pessoas que não estão naquela sala? Segundo, o que que eu ainda preciso aprender? Pô, será que eu preciso melhor aprender sobre, sei lá, funil de vendas? Será que eu ainda preciso aprender sobre conversão comercial? Então, também fazer esse diagnóstico interno na tua posição de liderança, porque, desculpa, assim, mas a gente não sabe de tudo, e se a gente achar que sabe de tudo, a gente já chegou no nível de arrogância, e aí fica difícil, né, tentar dialogar aqui, né? E o que que todos nós, coletivamente, enquanto time, enquanto organização, precisamos de aprender? Pô, talvez eu precise, enquanto líder, me capacitar mais numa vertical, mas enquanto time, a gente precisa aprender mais sobre comunicação, por exemplo. Fazer esse diagnóstico a nível pessoal e a nível coletivo nos permite, nos dá a possibilidade de construir ações que são realmente eficazes. Assim. E aqui eu finalizo para a gente eventualmente trocar uma ideia sobre estratégias para desenvolver essa liderança adaptativa. O primeiro deles se afaste e vai para o segundo andar da festa, assim, né? Então é uma alusão que eles usam lá em Harvard que eu gostei bastante, que é, imagina você tá numa festa e tá todo mundo dançando ali no chão, né? No palco ali da festa, e quando vê você consegue se retirar e para o segundo andar, assim, e ver, né, todo o salão de festa, assim, dançando, você começa a perceber coisas que, se você tivesse ali embaixo na arena, você talvez não perceberia, assim, né? Então, pô, quem tá dançando bem, quem tá dançando mal, quem tá flertando com quem e por aí vai. Conseguir ter essa visão macro do problema, conseguir ter essa visão macro da solução é super importante, gente. E aqui tem dois aprendizados que vão até mesmo um pouquinho de experiência pessoal, assim, né? Que é, se você tá só preocupado com a execução, em termos de liderança, pô, a execução pode estar super legal, mas talvez você não esteja pensando no todo, assim. Então, fazer esse zoom out, travar a tua agenda
alguns dias ou um dia para realmente tentar entender o problema de uma maneira um pouco mais profunda é super importante, tá? Então, faça esse zoom out, ganhe perspectiva, porque senão vai ser difícil a gente encontrar soluções que sejam duradouras e fundamentais para o desenvolvimento, não só de um problema, mas dessa habilidade, né, de liderança adaptativa. Honre as possíveis perdas, ou seja, talvez a solução encontrada vai fazer com que uma pessoa do seu time sinta bastante chateada, porque ela, por alguma razão, representava muito tal processo, tal atividade, tal material para ela, por exemplo. Então, reconheça isso, porque de uma forma ou de outra você vai precisar dessa pessoa, em seguida, né? Terceiro, monitore o desequilíbrio, ou seja, então se alguma coisa está saindo do lugar, você precisa estar monitorando isso, assim. Se alguma coisa foi de mais ou foi de menos, precisa conseguir encontrar a linha mais tênue, assim. E, por fim, despersonalize, assim, gente. Crie ponte e cruze fronteiras. Ou seja, não é sobre o que o Douglas acha, não é sobre o que a Ju acha, não é sobre isso, assim, né? Mas é sobre o problema. O problema que a gente está conseguindo, tentando resolver, o desafio adaptativo da vez que a gente está tentando resolver faça com que as pessoas que não dialogam umas com as outras, seja na tua empresa, seja organizacionalmente, converse, crie pontes, cruze fronteiras, vá você também procurar as pessoas proativamente para que você consiga ter uma visão mais completa de todo esse processo. Então, pessoal, eu queria deixar aqui de maneira mais sucinta, né, como que a gente organizou e aprendeu nessa missão em Harvard sobre três principais insights, assim, né? O primeiro insight dividir com vocês lá no começo da apresentação foi sobre a relevância do problema. O quão relevante é o problema em termos de impacto, em termos de viabilidade de solução, em termos de pessoas envolvidas, e principalmente ter uma consistência muito forte no desenvolvimento da solução daquele problema. Lembre-se, foi 25 anos entre a publicação do estudo e o reconhecimento de um prêmio Nobel, assim. Então, é uma geração quase. Segundo ponto, vamos falar de tendência, vamos falar de tecnologia depois que a gente entender o problema. E quando a gente for falar de tecnologia, principalmente aqui, falamos bastante sobre inteligência artificial, vamos falar isso numa perspectiva muito focada no problema e muito sóbria, assim, sem querer entrar no frenesi do momento, que muitas das vezes a gente cai numa tendência sem saber se está de fato acontecendo ou não. Não, lembre-se, 93% das empresas estão conseguindo ter 17% de crescimento a maior 10% a mais de lucro só fazendo o básico bem feito dentro de casa, comparado com seus pares de mercado. Então, comece por um caso de uso, pegue um processo na sua empresa e comece por ele. E, por fim, problema relevante, tecnologia e liderança. Liderança precisa ser, nessa nossa perspectiva que a gente aprendeu lá, esse conceito adaptativo, ou seja, entender o problema de múltiplas frentes, conversar com múltiplos stakeholders, conseguir fazer um zoom out e dessa forma despersonalizar, criar ponte, cruzar fronteiras para que o conhecimento consiga entrar e a gente consiga resolver problemas relevantes de uma maneira mais bem fundamentada e não no Fla-Flu, no Corinthians, no Palmeiras, num Grenal, por aí vai, que a gente consiga ter conversas muito significativas sobre os problemas, ouvindo diferentes vozes. Se a gente conseguir organizar essas três vertentes, a relevância de um problema, tecnologias e liderança, acho que aqui a gente tem ingredientes muito importantes para qualquer venture, para qualquer projeto, para qualquer empreendimento ser de grande sucesso, tá? Então, pessoal, foi isso aqui que um pouquinho que eu tentei dividir. Fico super à disposição. Aqui estão meus contatos também para depois da sessão, quem quiser conversar, bater uma bola. Estou abertaço aí para a gente trocar. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Ju, pelo espaço. Obrigada, Douglas. Muito legal, acho que trazer experiências do que está rolando por aí, do que a gente vê fora, e principalmente quando a gente está imerso, e aqui a gente tem vários empreendedores que vão estar imersos nas suas ideias e que é sempre, acho que tu traz muitas coisas que são desafios para a gente que muitas vezes mergulha na operação e que precisa dar esse zoom out que tu trouxe aqui, né, de se colocar lá no segundo andar para ver o que está rolando na festa. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Mas, Douglas, eu queria que tu trouxesse um pouco. Primeiro, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho de como foi essa missão. Tu trouxesse, assim, um pouco de. Vocês saíram daqui, ficaram lá, andaram por universidades, o que vocês fizeram por lá? E, na sequência, eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que tu viu por lá, assim. Eu sei que, né, tu trouxesse a questão de que a IA, obviamente, é o tempo, né, é a trend do momento, né? Mas o que mais que está rolando por lá ainda, lá além dessa efervescência que é
a questão da IA, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso. Como foi a rotina de vocês por lá e o que que tu vê Legal. que está rolando por lá nos corredores, que está todo mundo olhando, tá olhando para quê nesse momento? Boa, boa, vamos lá. Bom, sobre a nossa rotina, né, sobre a experiência, então a gente saiu daqui, grande parte do pessoal era de São Paulo, então grande parte, inclusive, foi no voo junto, né, para Boston. A gente pegou a segunda semana mais fria do ano lá em Boston, então, para quem gosta de frio e neve, foi legal. Para quem não gosta, não foi uma experiência muito boa, mas foi bem interessante. Ficamos todos hospedados num hotel bem no centro de Cambridge ali, né, que facilitou bastante o nosso trajeto entre MIT e Harvard. Então, durante a manhã e a tarde, a gente sempre tinha essas sessões com professores, tanto de MIT quanto de Harvard, visita em alguns locais. Então, como eu disse, né, a gente fez a visita pelo tour do MIT, visitamos vários laboratórios e enfim, prédios do MIT que são bastante icônicos. Fizemos o mesmo ali em Harvard. Então, a gente fez durante o nosso período comercial, digamos assim, né? A gente mesclou entre visitas e também a nossa sessões, né, com os professores. E aí, as sessões com os professores foram desde liderança, como eu trouxe aqui, né, bastante sobre inteligência artificial, mas também a gente falou sobre gestão de processos, estrutura organizacional. Tivemos sessões sobre antitrust, por exemplo, que foi bem bacana. Conhecemos também um pouco mais sobre as possibilidades de parceria com o MIT. Então, esse era o nosso dia a dia. E à noite a gente sempre tinha uma experiência, assim, né? Então a gente saía para jantar em alguns restaurantes icônicos ali de Boston e tudo mais, para realmente a gente conseguir ter essa vivência local e conseguir misturar bastante coisa ali. Então era um pouquinho dessa nossa rotina. Foi uma semana, né? Então a gente chegou lá no domingo e alguns retornaram no sábado, outros no domingo seguinte. Então foi um grupo bem bacana. E a cada final de sessão a gente sempre fazia um sumário, né, dos insights que foram aprendidos em cada sessão. Então isso também ajudou a gente a manter as discussões vivas ali no dia a dia. Em relação a segundo bloco de perguntas sobre o que está vivo e as conversas ali, né? Acho que o primeiro ponto tá muito focado em AI, obviamente, né, em todos os desdobramentos que isso traz. Enfim, não vou bater nessa técnica aqui de novo, acho que a gente falou bastante. E o segundo tema mais presente, pessoal, é um tema um pouco mais polêmico, barra controverso. Vocês sabem que recentemente assumiu um novo presidente nos Estados Unidos e tem bastante coisa mudando, né? Desde funding para as universidades americanas, desde o que se fala e do que não se fala, desde como você se posiciona e como você não se posiciona. Então, eu até achei um pouco estranho, assim, para ser muito sincero e transparente com vocês, o fato de que dentro de uma das principais universidades do mundo, alguns assuntos muito importantes e polêmicos e caros, assim, não estão sendo discutidos abertamente por um medo de retaliação, por um medo de alguma coisa acontecer com essas pessoas ou de alguma consequência mais grave, institucionalmente falando, aconteça, assim. Então, tanto em Harvard quanto no MIT a gente sentiu isso. Hoje de manhã, inclusive, eu estava lendo uma matéria do New York Times de uma sessão, né, recente que teve essa semana entre como os C-levels, de certa forma, estão posicionando frente a esse novo governo dentro das reuniões privadas e publicamente, né? Então foi um pouco do que a gente sentiu ali na prática também. É interessante ver como que essas coisas vão se desenrolar ali nos próximos meses, porque querendo ou não são universidades muito próximas, né, a tudo que acontece no establishment político nos Estados Unidos, porque muitas das pessoas que estão lá hoje ou que foram de alguns governos estudaram, passaram por lá, né? Então esse link, essa presença das pessoas ali acaba fazendo com que esses temas sejam muito quentes e aflorados, assim. Então sente um nível de cuidado muito grande, assim, com esses temas, viu, Ju? E e tem as pessoas que fazem parte dessas comunidades, dessas universidades, elas têm um peso muito grande e elas endossam muitas coisas que são temas importantes discutidos em governo, né? Então, elas, inclusive, o peso do que elas falam. Tem um documentário muito interessante que fala sobre a crise americana lá de 2008, sobre o endosso, né, de pessoas de Harvard, Columbia, MIT, enfim, sobre os fundos americanos, né? Então, e eles estão muito envolvidos na questão da política, né? Então, eu imagino que isso seja bastante delicado para eles, sendo, né, da situação ou da oposição, deve estar um momento estranho por lá, né? Não, e tudo ganha muita repercussão, assim, né?
quando um professor fala, quando um professor se posiciona. A gente acompanhou no ano passado, né, a recente transição da própria reitora, né, de Harvard, assim, de alguns acontecimentos relacionados a isso também, sobre posicionamento no posicionamento. O ano passado, quando a gente foi lá, para você ter noção, o campus, né, o campus de Harvard, ele estava fechado, porque tentavam ter acampamentos, né, para a Palestina naquele momento lá atrás. Então, enfim, por mais que seja, por mais que pareça, né, um lugar bastante isolado geograficamente, desses temas mais quentes, o fato de ter pessoas que estão ou foram fortemente envolvidas com esses temas e com a política e liderança dos Estados Unidos, de certa forma, acaba repercutindo bastante ali dentro. Bacana. Lula, a gente tem uma pergunta de um aluno nosso aqui. O Jonathan é nosso aluno, né? E tudo bem, Jonathan? Tudo certinho por aí? Então, ele está perguntando, né, se você podia dar um exemplo, né, de uma organização que soube aplicar bem ou que tu conhece, assim, que trabalhe bastante com essa questão de liderança adaptativa, com sucesso aí nesse contexto de inovação, assim, bons cases que talvez a gente conheça aí, ou até que já tenham passado pelo Senex, enfim, que trabalham Sim, bem sim. essa temática. Boa, legal. A gente, inclusive na sessão, a gente discutiu vários cases de organizações privadas que aconteceram isso. Eu vou falar alguns deles aqui que apareceram, mas acho que mais do que o case em si, é importante a gente entender que o processo, né, de liderança adaptativa, ele, ele é mais do que um conceito, uma ferramenta e mais um modelo de liderança que pode ser construído dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. No caso da nossa sessão em Harvard, a gente falou bastante sobre a aplicação desse conceito no cenário mais do setor público, porque foi na Kennedy School, né, que é a escola de governo de Harvard. Mas também a gente citou alguns exemplos bem interessantes, né? Tem um caso na AWS, que tinha, né, uma pessoa da AWS presente no nosso grupo, focado sobre inovação e como que hoje eles estão utilizando os recursos da AWS para alavancar problemas e soluções de venture, assim, para que a AWS seja muito mais do que o fornecedor de uma infraestrutura, mas sobretudo um parceiro de negócio, ao passo que essas startups que eles parcerizam, né, se conectam, ao crescer a AWS também ganha, assim, né? Então acho que tem uma questão muito importante de conseguir fazer um zoom out do processo, entender como que essa solução pode ser aplicada de uma outra forma, num momento em que talvez aquela empresa não consiga financiar a tua infraestrutura e depois construir soluções que sejam perenes ao longo do tempo. No caso aqui, a gente também falou bastante do case que a gente gosta bastante e é bastante próximo, é o case da Randon Corp, em termos de inovação, que saiu de uma empresa específica, né, de logística, no caso mais de carretas, lá atrás, há quase 70 anos atrás, para um ecossistema de soluções hoje que faz desde a parte financeira até a parte de autopeças, assim, né? E o processo de conseguir construir isso, ouvindo pessoas ali de dentro, né, demandou um nível de liderança adaptativa muito forte, no sentido de novo, conseguir despersonalizar os desafios, conseguir ouvir as demandas reais dos clientes, fossem os clientes PF, sejam fossem os clientes PJ, dessa forma organizar recursos para construir soluções e hoje a parte de carretas da Randon Corp ela ainda é bastante representativa em termos de receita, né, no resultado geral da empresa, mas a gente percebe que existem outras linhas de negócio crescendo até mais rápido do que o que era o core business lá atrás. Então, mais do que pensar no conceito de liderança adaptativa como uma ferramenta de aplicação, é pensar no estilo de liderança, no estilo de processo, no estilo de governança dentro dessas organizações que faz essa inovação ser um pouco mais direcionada e pulsante, digamos. Hoje é impensável, né, se a gente não tivesse essa capacidade de se adaptar, pensar como é que uma empresa vai, e de fato pivotar, né, porque o que o Avandon fez, né, eu me lembro que uma vez a gente recebeu um engenheiro deles, ele disse, olha, Juliana, o que a gente vai fazer? O mundo está virando elétrico, nós éramos uma empresa mecânica, o que a gente faz? A gente precisa se adaptar, né, e se isso não estiver ligado às lideranças, né, Douglas, a mudança não acontece, né, não adianta Não, aí não acontece. Recentemente a gente estava com o Daniel Eli, a gente gravou um podcast com ele que vai sair, acho que dia 19 de março agora, depois eu até te mando para você compartilhar com o pessoal, Ah, viu? perfeito. E que ele contou, né, que em uma das descobertas do processo da Randon, as pessoas estavam querendo não necessariamente comprar as carretas, mas sim alugar carretas, né? E aí, quando chegou essa ideia de
elaborar um business de aluguel de carretas dentro da Randon Corp, você imagina, assim, né? As pessoas mais da velha guarda, digamos assim, pô, tá louco, vai acabar com o nosso negócio, né? Nosso negócio é vender carreta, não é alugar carreta. Então, todo esse processo de conseguir construir pontes, olhar para a centralização do problema do nosso cliente, organizar os stakeholders, ouvir diferentes perspectivas, deu a possibilidade de hoje a Randon Corp construir um business com outros parceiros, né, de mercado, uma outra empresa que também está crescendo muito com participação na Randon Corp para o aluguel das suas próprias carretas, assim, né? Então, acho que são cases como esse que ilustram a capacidade e o poder que tem, né, as características da liderança adaptativa. E acho que talvez um ponto que eu salientaria aí, né, é que na verdade muitas vezes a gente tende a olhar, né, a liderança sempre de como na perspectiva do liderado, né, e na verdade aqui é a liderança que talvez transforma o core do negócio, não só somente como ela vai operar no dia a dia. Então a gente vê movimentos que Exato. são, né, que realmente transformam. E eu acho que aí, né, Jonathan, é onde a gente está, é como a gente deve pensar, né? Porque a gente que está aqui, né, Jonathan, Douglas, na Startup Academy, talvez sempre pensando, né, do desenvolvimento das ideias aqui, de como hoje, como os alunos vão melhorar os seus planos de negócio, enfim, ter essa mentalidade adaptativa, ela é fundamental para que eles possam, né, pensar. Nem sempre a ideia inicial é aquela que vai sair, né, ao Exato. longo lá dos 24 meses. Então, eu acho que pensar dessa forma aí é um grande começo. Outra coisa, eu queria que tu fizesse uma reflexão aqui para nós, porque eu sempre penso, quando a gente pensa lá em MIT, Harvard, a gente pensa nos Estados Unidos e hoje a gente tem pensado em algo que eu acho que todo mundo leva numa reflexão aqui, que é a questão do tempo, né? Hoje a gente sempre é espremido ou a gente é pressionado, né, o tempo inteiro pela questão do tempo. E quando normalmente a gente vai para um mercado pulsante, né, como os Estados Unidos, e tu vai para uma incursão em mercados que são extremamente efervescentes, como o mercado de startups, novos negócios que estão lá no Vale do Silício, enfim, o tempo é uma questão crucial. E aí tu abre a tua palestra falando, né, sobre um estudo que, né, 24 anos depois foi reconhecido lá como, como um prêmio Nobel. Como é que você sente que eles estão lidando com essa questão do tempo, assim, em relação aos debates que a gente sabe, obviamente, que quando a gente vai para um ambiente mais acadêmico, né, o conhecimento se constrói, né, também num tempo maior. Mas como é que tu está vendo essa questão, Douglas, ali, tu que voltou de lá agora, assim, nessa questão do tempo versus o que o ser humano é capaz de fazer com esse ativo que é tão importante para nós? Legal. Bom, é uma reflexão bem profunda, assim. Vou tentar trazer meus 50 centavos aqui de colaboração. Eu acho que essa perspectiva temporal ela é colocada bastante à frente quando a gente olha um outro elemento que é o problema, assim, viu? Estou batendo bastante nessa tecla, porque se o problema ele é realmente relevante, aí eu acho que está um valor e um mérito de como o mercado norte-americano, assim, ele funciona nas coisas, acreditar e parametrizar muito bem o problema, assim. E o tempo daquela solução, cara, vai vir, assim, né? Então, também tem um fator que acho que a gente, enquanto Brasil, precisa melhorar em diferentes níveis, que é os recursos dispostos para conseguir resolver aquele problema, no caso dos Estados Unidos, eles vão encontrar se o problema for bem formatado. Então, a pressa ou o tempo, ela consegue ganhar um elemento mais de cadência, de um calorzinho assim a mais. Pô, eu estou resolvendo um problema relevante. Então, calma, vai virar, deixa eu investir aqui, vai virar. Já que no Brasil, eu acho que sim, a gente, obviamente tem a capacidade de encontrar problemas relevantes de certa forma, mas talvez os recursos, e aqui eu não falo só recurso financeiro, tá, gente? Mas sim uma conjuntura geral, assim, não esteja tão bem organizados ou tão bem facilitados como é lá para a gente conseguir resolver esse problema. Faz com que a gente tenha que dar, pô, um esforço 10 vezes maior e a galera lá, pô, talvez 7, sim, já consiga chegar em um estágio de maturidade um pouco mais, porque o acesso aos processos ou a conjuntura já está mais propícia e mais facilitada para isso do que aqui no Brasil. E aí a gente acaba tendo que vai ralar mais um pouquinho por essas questões de custo Brasil versus qualquer outro país do mundo, não só Estados Unidos. Então Ju,
Eu acho que é uma geração, né, que a gente está vivendo, pô, é super ansiosa e tudo mais, e aqui não tem fronteira, acho que isso é posto para todas as questões, mas eu acho que o fato das pessoas terem muita consciência e profundidade no problema que se busca resolver, elas conseguem ter um pouco mais de perspectiva, de calorzinho para esperar a solução ali vir e acessar os recursos necessários para desenvolver aquilo mais rápido, já que a gente sabe que se a gente ficar parado muito tempo, não vai rolar, né? Então a gente tem que correr um pouquinho mais atrás. E faz parte, gente, faz parte, tanto é que se coloca, tem aquela valia máxima, né? Se coloca qualquer executiva brasileira para tocar ventures, processos em outros lugares do mundo, essa pessoa vai achar estranho, assim, pô, é só isso que eu preciso fazer? E aqui a gente está acostumado a realmente correr atrás, né? Acho que é um valor nosso também, enquanto profissionais brasileiros, que globalmente, em termos de competitividade global, a gente precisa se colocar. E uma outra questão aqui que eu falo, que acho que é muito importante, e não tem a ver com questão de tempo, mas eu acho que é muito importante fazer essa ressalva aqui sobre a língua, assim, pessoal. Hoje, o inglês, principalmente, né, ele te dá acesso pô, a muito conhecimento que não está só, pô, no vídeo, no texto e coisas demais, assim. Então, acho que para quem está desenvolvendo uma venture, para quem está a fim de empreender, a tirar um tempo também para desenvolver o teu inglês, acho que é um elemento muito fundamental para te dar perspectiva e abrir o mercado globalmente, assim, porque vamos lá, todo mundo está dedicando grande parte do seu tempo, que é o ativo mais valioso que a gente tem, da sua vida, para criar um problema relevante, para criar uma solução para um problema relevante. Pô, vamos sonhar alto, né? Vamos só olhar Brasil, né? Vamos olhar mundo, assim, né? A gente precisa de mais brasileiros olhando desafios globais, assim. E para isso, desculpa, assim, mas a gente precisa saber se comunicar, entender a comunicação. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de fazer essa ressalva, claro, nem todas as pessoas tiveram ou têm ainda essa oportunidade, mas encontrem formas, assim, naquilo que, da maneira que for possível, da maneira mais cadenciada possível, em desenvolver isso, porque vai abrir portas não só para você, mas para o teu negócio também. É isso. É, Douglas, acho que quando, né, a provocação do tempo, e talvez a gente sempre faz essa provocação, porque aqui a gente trabalha sempre, né, a nossa entrega final, né, é sempre um plano de negócio, é um negócio pronto para escalar, né, então o quanto é importante pensar, refletir realmente, né, a minha empresa, o meu negócio realmente resolve um problema relevante. Então, acho que só confirma muito do que, né, a gente traz aqui para dentro da startup. Douglas, eu queria te agradecer imensamente de estar aqui com a gente. Enfim, eu acho que essas missões elas são importantes. Eu acho que eu sempre gosto de trazer, né? Eu disse para o Douglas quando eu convidei ele para vir, né? Eu disse, eu não quero nem a missão, eu quero o pós-evento para deixar, né? A pulguinha a pulguinha atrás da orelha de todo mundo aqui, porque eu acho que olhar, né? Outras realidades. Eu acho que o Brasil tem muito mérito, mas a gente ainda, né? Segue um pouco sempre mais, né? A reboque do que acontece no mundo, e eu acho que a gente ainda tem que percorrer, né, a gente tem né, um bom caminho para a gente percorrer pensando nesse protagonismo, então eu entendo que aqui a gente tem essa responsabilidade, né, de trazer, eu acho que bons cases e debates, né, então pessoal, quem tiver interesse, enfim, quiser saber mais sobre as missões do Senex, né, o Douglas trouxe aqui as temáticas de liderança adaptativa, nós trazemos essas temáticas de debate de liderança também. Acho que é a primeira talk que a gente traz mais voltada para esse tema aqui dentro da startup. Nós tratamos isso dentro dos nossos conteúdos, mas acho que, né, certeza que também o Senex, em termos de formação corporativa, é um excelente caminho, né, já com uma longa estrada, né, trilhada aí com cases importantíssimos. Então, Douglas, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gravação dessa talk vai ficar disponível, então, na nossa plataforma para quem não pôde estar nesse horário aqui, um horário um pouquinho diferente do convencional do que a gente faz a nossa oferta, mas para a gente ter bons nomes colaborando com a gente se adapta à agenda dos nossos convidados. Então, Douglas, brigadão. Fico à disposição também aí aqui Obrigado, no Ju. Senex para o que precisar e, eventualmente, né, os alunos podem aí te contatar, né, na apresentação que ficou disponível aqui durante essa gravação. Então, um abração aí e até a próxima. Isso E aí. obrigado para quem esteve aqui ao Até. vivo aqui com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.